Existem 8 perguntas que você deveria estar se perguntando se você ainda não começou a comprar Bitcoin, mas tem interesse. E as mesmas perguntas valem se você já tem Bitcoin, mas você não sabe se de fato isso é para você. Então, se você quer esclarecer por completo hoje as dúvidas se Bitcoin é para você ou não, eu vou te deixar aqui 8 perguntas e vou discorrer com vocês sobre elas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta para você se fazer antes de ter Bitcoin. Você está realmente aqui apenas pelo ganho financeiro? O que eu quero dizer com isso? Você está comprando Bitcoin, cara, apenas como uma forma de investimento, como uma forma de ganhar dinheiro? Se sim, cuidado, porque o que acontece? Se você apenas está aqui pela parte financeira, você ainda não entendeu de fato todo o ecossistema do Bitcoin, você não entendeu o que ele é, por que ele existe, o que ele resolve. E se você está aqui apenas para ganhar dinheiro, existe uma grande chance de você simplesmente se afobar, ficar extremamente com medo em momentos de grande chance de você comprar mais e mais e você acumular. O Bitcoin é um ativo ainda muito volátil. Se você não entende essa volatilidade, você está aqui apenas para ganhar dinheiro, você vai acabar perdendo dinheiro. Porque na primeira quedinha de 20, 30%, você vai ver teu patrimônio cair 20, 30%. Se você colocou uma grande quantidade, né? E você vai se desesperar, vai vender tudo e você vai perder dinheiro. Então, se você está aqui apenas pelo ganho financeiro, tome cuidado, cara. Porque já puxa para a segunda pergunta. Você já entendeu de fato o real problema que o Bitcoin resolve? As duas perguntas se conversam. Se você está aqui apenas pelo ganho financeiro, logo você não entendeu o problema que o Bitcoin resolve. Você tem que fazer essas duas perguntas para você. Eu estou interessado no Bitcoin porque eu ouvi muita gente falar que ficou rico, que ganhou dinheiro, que ele não para de subir. Se sim, você não vai ter procurado entender o real problema que ele resolve, que é a questão de uma forma de dinheiro digital escassa, descentralizada e inconfiscável. Essas são as qualidades do Bitcoin. Existe o protocolo, existe toda a maravilha dele que um dinheiro normal hoje, que nem é mais dinheiro, cara. O real e dólar são moedas, mas não podem ser, tecnicamente, se você pegar a, a palavra de fato, dinheiro, elas não são dinheiro. Elas não são uma mercadoria, como foi o ouro, como foi a prata, até mesmo como foi o gado, cara. Então, primeiro ponto, elas não são nem reserva de valor de fato. Então, o real, o dólar, qualquer outra moeda, não cumpre mais funções que um dinheiro bom cumpria no passado. O que está cumprindo isso hoje em dia? É o próprio Bitcoin. É uma reserva de valor, ele tem escassez, ele tem durabilidade, ele tem transportabilidade absurda, ele é muito divisível, ele tem quase todas as características que um bom dinheiro precisa ter. Então é isso que ele resolve o problema monetário que a gente tem de um sistema fiduciário baseado em mentira, baseado em perda de poder de compra constante, em que o próprio governo rouba o poder de compra das pessoas, e poder de compra é vida, cara, porque as pessoas trabalham, acumulam e elas são roubadas indiretamente. É a forma do governo se financiar, a forma de burocratas estarem te roubando. Se você não entendeu que o Bitcoin resolve isso, você vai estar de novo apenas pelo ganho financeiro e você vai acabar cedo ou tarde perdendo dinheiro. Ironicamente. Terceira pergunta: você está preparado para ir contra a opinião pública? Porque muitos economistas, muitos influenciadores de finanças tradicionais, muitos professores, grandes professores renomados, prêmios Nobel, o pessoal vai ir contra o Bitcoin, como vem acontecendo nos últimos 15, 16 anos. E se você não entende e você não tem a plena consciência do porquê que você compra Bitcoin, você vai acabar ou ouvindo essas pessoas ou você vai sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha assim, pensando e se eles estiverem certos. E o problema é que você vai começar a duvidar das suas próprias convicções. Esse é o grande problema de você ficar acompanhando demais, até mesmo opinião pública, cara. Quem mais vê notícias são pessoas burras, cara. Essa é uma grande verdade. Se você tá toda hora vendo notícia, você tá deixando de fazer coisas para você, para sua vida, para você ficar mais rico, para você ficar mais inteligente, você está sendo manipulado e ficando mais burro. Ter Bitcoin
é uma forma de ir contra a manada. A maioria das pessoas não vão querer ter Bitcoin, elas não querem. A maioria das pessoas, até mesmo dos grandes investidores, o Warren Buffett, cara, o maior investidor da história, ele não gostava do Bitcoin. E quem ouviu os conselhos dele? Ficou muito mais pobre, ou no mínimo ganhou menos, ficou menos rico do que quem não ouviu. Então entenda que a opinião pública não é correta simplesmente por ser uma opinião mais abrangente ou que tem um certo respaldo em faculdades e autoridade. Não, não se apegue ao apelo da autoridade, nem sempre eles vão estar certos. Grandes atrocidades na história da humanidade foram apoiadas por opinião pública, por grandes cientistas, por grandes nomes. E assim, se a economia mainstream, se a economia tradicional fosse de fato correta e certa, muita coisa nesse país já teria dado certo, porque a cada governo entra um novo ministro da economia, um ministro da fazenda, que é um grande renomado em economia, que é um cara que entende muito de economia e nunca resolve, cara, a economia. Será que o erro de fato está em falta de conhecimento, em ignorância ou realmente má vontade deles? Eu não sei, cara, mas assim, você está preparado para isso? Você está preparado para ser o cara que está indo contra o sistema tradicional, que não está comprando bolsa muitas vezes, que está deixando de investir em renda fixa? Isso não é confortável. Você sempre vai estar. As pessoas vão estar falando mal dos seus posicionamentos, de como você coloca a tua carteira, mesmo que você não fale publicamente. Vez ou outra você vai ver notícia falando mal do Bitcoin. Você vai ter que ter uma mente blindada quanto a isso. Quarta pergunta que você deveria fazer. Você está preparado para ir contra a opinião da sua família? Família, amigos, pessoas próximas, pessoas do trabalho. Se você faz a burrice, cara, como eu, de certa forma, estou fazendo, porque eu me exponho aqui, né? Pessoas me conhecem da minha família, meus amigos, têm acesso ao meu canal. Eles sabem que eu tenho Bitcoin. E na hora que está tudo subindo, é muito bom. Todo mundo vem perguntar para você o que está fazendo, vem pedir ajuda, vem pedir conselho. Mas e quando tudo estiver desabando? Quando o Bitcoin estiver caindo 50%, 60%? Você está preparado, cara, para ouvir a sua família buzinar no teu ouvido? Ficar falando mal das suas decisões? Você está preparado para ser até mesmo zoado muitas vezes, se tiver tudo caindo e o pessoal chegar num churrasco de família e ficar falando, olha lá o cara do Bitcoin? Parece bobo, cara, mas isso daí realmente você tem que estar preparado. Então, eu até aconselho que você nem fale para ninguém, cara. Quanto menos pessoas souberem, melhor que você tá querendo comprar Bitcoin. Até mesmo para tua segurança. Não tem necessidade de você sair falando para todo mundo isso daí. Mas assim, muitas pessoas da tua família, quem souber, vai sempre estar com aquele medo de você colocar muito dinheiro em Bitcoin. Eles sempre vão estar falando, não, o negócio realmente é muito bom, sobe muito, mas ele é arriscado, não coloca tanto dinheiro nisso. Você vai ouvir muito isso. São várias coisas que acabam te prendendo a um sistema já falido, porque as pessoas não entendem, as pessoas não estudaram, não existe nenhuma obrigação delas também estudarem e entenderem o Bitcoin, como você, que já está aqui, já entendeu que existe sim uma necessidade de você estudar e você entender isso daí, se você quiser ter um futuro minimamente próspero. Vamos para a quinta pergunta que você deveria estar fazendo? Você está pronto para você ter mais responsabilidade quanto ao seu dinheiro? Essa é uma pergunta muito séria, cara, porque assim, você pode comprar Bitcoin por um banco e deixar o dinheiro ali parado. Você pode comprar um ETF, que seria um fundo negociado em bolsa, que vai replicar o preço do Bitcoin. Então você vai ter cotas de Bitcoin, por exemplo. Não são de fato Bitcoin, né, mas simulam o preço do Bitcoin. São formas mais seguras, de fato, de você estar comprando Bitcoin. Só que vai fugir de um grande fundamento dele, que é a inconfiscabilidade, de você não poder ser confiscado. Se você compra por um banco, se você compra pela bolsa, por um ETF, você corre sim o risco de ser confiscado. Não só você, mas o próprio fundo, cara, que gerencia o ETF. Quando se fala em Bitcoin, você tem que entender que existe uma responsabilidade. A responsabilidade de você decorar suas senhas, de você decorar suas chaves de recuperação, sua passphrase. Existe um monte de coisa que você vai ter que decorar, que você vai ter que anotar e guardar em segurança. Se você fizer a transação para uma carteira errada, você vai perder o seu dinheiro, não tem nenhum banco que vai ressarcir para você. Se você
não anotou corretamente as suas palavras de segurança, as suas chaves de recuperação, você vai perder o seu dinheiro para sempre. Isso assusta? Sim. Só que se você não entender que com... Cara, aquela frase do Homem-Aranha é realmente verdade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Bitcoin, por ele ter tantas características diferentes de qualquer outro dinheiro já criado na história do mundo, ele também tem uma grande carga de responsabilidade. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprofundar, vai ter que testar muita coisa antes de colocar um dinheiro grande e você vai ter que fazer o máximo de coisa certo para evitar dor de cabeça, para você não perder o seu dinheiro. Por isso que você tem que se perguntar, você realmente quer mais responsabilidade quanto ao teu dinheiro ou você ainda quer deixar o teu dinheiro na mão de governo? Você tem que decidir. O caminho fácil nem sempre tem bons resultados no longo prazo. Pode ter no curto prazo, mas no longo prazo não. E aí entra a mesma ideia aqui das duas perguntas. Você está disposto a estudar mais? Você vai ter que estudar, cara, como que monta uma carteira segura, como que monta uma senha segura, como que guarda da forma certa, como que você gera uma passphrase com uma entropia boa, formas de você decorar suas chaves de recuperação. Cara, é tanta coisa. E quanto mais você estuda sobre Bitcoin, mais você confia nele e mais você se arrepende de não ter migrado mais e mais para esse sistema. Eu não conheço ninguém que começou a comprar Bitcoin e olha para 2 anos atrás e fala assim: puta, cara, eu queria ter comprado menos Bitcoin do que eu tenho hoje. Não existe. Eu garanto para você, muita gente vem falar para mim com medo até mesmo de, pô, eu não posso colocar uma grande parte do meu patrimônio nisso. E a única resposta que eu tenho para essa pessoa é: tenha calma, cara. Naturalmente você vai querer colocar mais. Não existe ninguém que vê o Bitcoin subindo ano após ano, se consolidando e a pessoa ainda assim ela acredita no sistema antigo fiduciário. Ela não vai acreditar, ela vai querer migrar cada vez mais para o Bitcoin. É um passo, é um caminho que cada pessoa tem um tempo para percorrer, só que vai acontecer. Só que você tem que estar disposto a estudar, cara, você tem que estar disposto a ver o que o Bitcoin é diferente das outras coisas, por que ele é único, por que ele é diferente de qualquer outra forma de dinheiro, por que ele sim é um dinheiro que existe hoje, diferente de porcaria de moeda como real. Então você precisa estudar. Quanto mais você estudar, quanto mais você entender sobre Bitcoin, mais você vai confiar, mais você vai querer colocar seu dinheiro nele. Menos medo você vai ter de quedas. Se cair 20, 30%, você realmente está se lixando, cara. Não importa para você. Responda essas perguntas com sinceridade, cara. Não tem problema se você chegar à conclusão que o Bitcoin não é para você. Você pode comprar, por exemplo, outras coisas que têm um certo risco também, que tem uma propensão a subirem muito, como, por exemplo, a Bolsa Americana, que vai te deixar muito mais seguro. É uma opção, por isso que você tem que ser honesto com você. Você realmente está disposto a todas essas coisas? Sétima pergunta: você está disposto a passar por tentativas de confisco? Por mais bobo que seja, cara, essa pergunta aqui, por mais inusitada e mais improvável que possa ser, é um risco que você tem que levar em consideração. Isso já aconteceu na história da humanidade. A gente está vivendo um período de relativa paz, que na minha opinião é muito fictícia. O mundo cada vez mais caminha para autoritarismo, caminha para guerras. Isso vem acontecendo nos últimos anos. O mundo como está não é mais essa grande globalização que todo mundo é amiguinho de todo mundo, as coisas têm mudado. E eu tenho certeza que governos não vão ligar de serem autoritários se eles precisarem. E aí vai entrar o seu dinheiro. Vocês acham realmente que o governo brasileiro trabalha para o cidadão ou o cidadão trabalha pelo governo? Se você já sabe a resposta, você sabe que existe sim um risco de você ser confiscado. Por isso que você tem que ter responsabilidade quanto ao seu dinheiro. Você percebe como todas as perguntas se ligam é um círculo, cara. Você não consegue responder uma pergunta sim e outra não. A maioria das perguntas você vai ter que responder a mesma coisa. Aconteceu com o ouro em 33 ou 34, 1933 ou 1934, não lembro, nos Estados Unidos com o presidente Roosevelt. É a ordem 6108 ou 6102. Basicamente, ele proibiu um cidadão comum de ter ouro físico em casa, apenas ia ter a moeda lastreada em ouro. Mas assim, você ainda assim não conseguia resgatar mais nos bancos
o ouro físico e quem tentou e quem tinha e não quis dar foi considerado criminoso, era considerado bandido. Por quê? Por ter o próprio dinheiro em casa, por ter uma propriedade dele. Propriedade privada não foi mais respeitada. Quem garante que isso não vai acontecer? A gente tem muito tempo de vida ainda. Muita coisa pode mudar muito rápido. Então eu não confiaria meu dinheiro tão facilmente a bancos ou a bolsas. Por isso que você tem que colocar teu dinheiro de uma forma mais segura, por isso que você vai ter que estudar, você vai ter que ter responsabilidade quanto ao teu dinheiro, para você não correr o risco de ser confiscado e perder todo o teu patrimônio, o patrimônio da tua família. Última pergunta, pessoal. Você está realmente disposto a não ver o Bitcoin como a salvação para todos os seus problemas? Vou repetir, cara. O Bitcoin não é a salvação de todos os seus problemas da sua vida. Você está disposto a aceitar essa afirmação? Porque a maioria dos influenciadores joga a ideia de que o Bitcoin resolve todos os problemas da sua vida. E eu tô aqui para falar que você provavelmente não vai ficar rico com o Bitcoin, não vai ficar rico pelo menos rápido. Não espere que você vai ficar rico em 4, 5 anos, cara. Isso não é mais uma realidade. Você pode até mesmo comprar altcoins, a chance é muito menor de você ficar rico do que você ficar pobre, cara, comprando altcoins. Então, você vai ter que tomar decisões, cara. Você vai ter que entender que o Bitcoin ele é uma alavanca para sua própria vida. Se você ganha muito mal, se você não tem emprego nenhum, qual a chance de você ficar rico comprando 200, 300 reais com Bitcoin? Não existe. Você percebe como você vai ter que continuar estudando, não só Bitcoin, mas outras coisas. Você vai ter que ser produtivo para a sociedade. Então, você vai ser um bom funcionário, você vai ser o melhor funcionário que uma empresa tem, ou você ainda vai ter que trabalhar e abrir uma empresa sua. Você vai ter que servir a sociedade. Isso sim é um livre mercado, um capitalismo, onde as empresas e as pessoas os prestadores de serviços estão dispostos a ajudar as pessoas e serem remunerados por isso. Não tem nada melhor do que isso. Então, esqueça, cara, esqueça discursos mentirosos de pessoas na internet querendo te vender uma realidade fácil. Isso não existe. Eu adoraria estar aqui, cara, falando pra você, ó, compre o meu curso, cara, compre a minha mentoria que em 2 anos você vai estar milionário, você vai estar vivendo em qualquer país que você quiser. Você não precisa trabalhar, você coloca R$ 1.000 que esse dinheiro vai virar 1 milhão. Eu seria mais um mentiroso em um mar gigantesco de mentirosos que tem na internet agora. Eu não vou fazer isso, por isso que eu tô te incentivando. Não tem problema você colocar a maior parte do teu dinheiro em Bitcoin. Só que quanto mais você ganha, mais você consegue rentabilizar isso. Ou até outra coisa, se você tem um salário muito bom, se você ganha bem, tem uma empresa, se você consegue ganhar 20, 30 mil reais, não tem, na minha opinião, problema de você ter pelo menos 90% do teu patrimônio em Bitcoin. Por quê, Lucas? Porque os seus custos de vida estão garantidos pela sua empresa. Você pode até mesmo ter uma reserva de emergência e se tudo der errado, ainda assim você não vai passar necessidade. Você vai ter que estudar, você vai ter que ter convicção no que você acredita, você vai ter que deixar de lado algumas pessoas, você vai ter que deixar de falar certas coisas para algumas pessoas. Você vai ter que desligar a TVzinha, cara. Desliga a TV, para de acompanhar tanta notícia. Quem acompanha a notícia geralmente tem um QI mais baixo, é mais burro. Você está preparado para ser uma pessoa de opinião forte, que não fica dependente de aprovação de amigos, da família. Você quer de fato ser mais responsável com seu dinheiro. Para isso você vai ter que estudar, você vai ter que estar preparado para qualquer cenário que aconteça. E você tem que saber que o Bitcoin não é a salvação de todos os seus problemas na sua vida. Me desculpe, não é. Você vai ter que estudar, você vai ter que achar formas de ganhar mais dinheiro. Sem isso, o Bitcoin ele é uma alavanca, sendo que você não está conseguindo colocar uma pedra muito grande para ser arremessada, por exemplo. Você precisa do material, que é o dinheiro. Não adianta, você precisa aprender a receber mais, a ganhar mais dinheiro. Você vai ter que trabalhar, empreender. Não tem caminho fácil, pessoal. Essa realmente é a verdade mais pura que existe. Por isso que essas são as 8 perguntas que você deveria estar fazendo para você saber se o Bitcoin é para você ou não. Seja honesto nas respostas, tá? Se você quer saber por que eu tenho pelo menos 50% do meu patrimônio em Bitcoin, por que eu acho que essa é uma tendência se você não quiser ficar pobre, no Brasil principalmente, vou deixar um vídeo para vocês assistirem e entender essa minha filosofia, tá bom, pessoal?